Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos continuar estudando isomeria, iniciando hoje o estudo de isomeria cis-trans. Vamos lembrar que isomeria é o fenômeno que ocorre quando moléculas, substâncias químicas diferentes, possuem a mesma fórmula molecular. Fazendo uma classificação para que vocês se orientem daqui em diante, existem isômeros estruturais ou constitucionais que diferem na própria fórmula estrutural, às vezes são chamados isômeros planos, como os de função, cadeia, posição que nós vimos na aula passada. E há os isômeros espaciais. Esse espacial não tem nada a ver com NASA, é que as moléculas diferem quanto à disposição dos átomos no espaço. Os isômeros espaciais, também chamados de estereoisômeros, a gente vai ver essa sinonímia depois, podem ser classificados em diastereoisômeros ou enantiômeros. A diferença é a seguinte, gente, você pega uma molécula e põe na frente do espelho, se a imagem for igual à molécula, imagem igual ao objeto, é um diastereoisômero, mas se a molécula for como se fosse do avesso, em relação ao objeto, isto é, invertida, é um enantiômero. Puxa, tio Milho, eu nunca vi uma imagem diferente do objeto. Viu sim, talvez não tenha notado. Bota a mão direita na frente do espelho e você vai ver que a imagem é a mão esquerda. Esse tipo de moléculas de isomeria nós vamos ver na próxima aula. Já os diastereoisômeros são classificados em cis-trans ou conformeros. Os conformeros não cabem num curso em nível médio e vamos falar de passagem sobre eles. Hoje nós vamos nos concentrar na isomeria cis-trans, que antigamente era chamada isomeria geométrica. Neste primeiro exemplo, vamos ver duas moléculas bem simples. Obviamente são isômeros, ambas têm dois átomos de carbono, 2 de cloro e 2 de hidrogênio. A geometria está corretamente representada, já que um átomo de carbono com uma dupla e duas ligações simples tem geometria trigonal plana. Eles têm o mesmo nome, pelo menos pelas regras que nós aprendemos até aqui. Et 2 carbonos em ligação dupla ou hidrocarboneto, dois átomos de cloro, um no carbono 1, outro no carbono 2. Ambos teriam o mesmo nome, 1,2 de cloroeteno. No modelo de enchimento espacial, o modelo CPK, que mostra o volume dos átomos, nós podemos ver claramente que se tratam de moléculas diferentes. E mais, elas formam substâncias com propriedades diferentes. A molécula da esquerda, por exemplo, forma uma substância com ponto de ebulição 60 graus, enquanto que a da direita, 48 graus Celsius. Elas podem ser facilmente separadas por destilação, por exemplo. Então, elas não podem ter o mesmo nome. Os químicos escolheram o prefixo cis para representar as moléculas que têm átomos iguais para o mesmo lado. Os dois átomos iguais para cima ou os dois átomos iguais para baixo. E trans, quando tem átomos iguais, um para cima, o outro para baixo, em lados opostos da ligação dupla. Esses nomes devem então ser incorporados aos nomes das substâncias. A molécula da esquerda, então, se chama cis 1,2 de cloroeteno e a da direita trans 1,2 de cloroeteno. Vamos ver um outro caso. À esquerda, nós temos uma molécula que tem um ciclo com 3 átomos de carbono, como da direita também, ambas têm um radical metil. Toma cuidado que a molécula está sendo vista em perspectiva, porque eu quero deixar bem claro que tem grupos acima e abaixo do anel. Numa representação por computador, em modelo de pau e bolas, esta é a geometria novamente com o ciclo sendo visto em perspectiva, quase que de lado. À esquerda nós temos o 1,2 dimetil ciclopropano, né? Prop 3 carbonos, AN ligações simples entre carbonos, ou hidrocarboneto, e formando um ciclo. À direita também temos o 1,2 dimetil ciclopropano. Para diferenciá-las, a molécula da esquerda é denominada cis
1,2-dimetilciclopropano e a da direita a trans 1,2-dimetilciclopropano. Então, no ciclo, a molécula de configuração cis tem grupos iguais para o mesmo lado, no caso acima do anel, ou os dois hidrogênios abaixo do anel, e a trans em lados opostos. Vamos ver agora alguns exemplos onde não ocorre isomeria cis-trans, para então tirar uma regra geral que permita a você, apenas batendo o olho na molécula, saber se há isomeria cis-trans sem ter que desenvolver a geometria da molécula, ficar invertendo mentalmente ou coisa assim. Neste caso, nós temos o 1,1,2-tricloroeteno e tentamos fazer um isômero diferente do outro pela troca das posições do cloro e de hidrogênio, como no exemplo anterior. Mas eu não obtenho uma molécula diferente. Esta molécula é exatamente igual a esta. Ela está apenas invertida, né? Ela está de cabeça para baixo. Mas como a molécula não tem cabeça, é a mesma molécula, representa a mesma substância. Neste outro caso, dá a impressão que temos um isômero cis e um trans. Ocorre que nós temos ligações simples entre os átomos de carbono, ligações simples AN. Eu tenho o 1,2-dicloroetano, e nesse caso também não há isomeria cis-trans. Por quê? Vamos olhar essa molécula para poder perceber o seguinte: a ligação simples gira, ao contrário da ligação dupla ou de um ciclo. E como a molécula tem energia cinética, vibracional, rotacional, fica se passando pelas conformações trans, cis, trans, acompanhando o átomo de cloro, cis, se ele tiver aqui trans. E na verdade não se usam esses termos para essa diferença de conformação. Mas como há uma diferença de energia entre esta forma, né, chamada eclipsada, quando os átomos de cloro estão do mesmo lado, e estrela quando estão de lados opostos, leva a energias diferentes. Então nós podemos dizer que são moléculas diferentes, isômeros, chamados conformeiros. Alguns passam bastante tempo ou se estabilizam na posição mais favorável, com menor energia, e então são chamados rotâmeros ou isômeros rotacionais. Alguns têm energia tão diferente que podem ser separados até por destilação, por cristalização fracionada, e são chamados atropisômeros, mas isso a gente não vai ver. O importante aqui é que não existe isomeria cis-trans, porque esta molécula se transforma nesta sem quebrar nenhuma ligação, apenas por simples rotação. Então, lembrando, neste caso, embora tenha dupla, não há isomeria, porque num dos carbonos da dupla os grupos são iguais. E neste caso não há isomeria cis-trans, porque a ligação entre os átomos de carbono é simples. Vamos ver então quais são as condições para a ocorrência da isomeria cis-trans. Deve haver uma dupla ligação entre os átomos de carbono ou um ciclo. Por quê? Porque se tiver ligação simples, a molécula gira, levando a conformeiros, não a isômeros cis-trans. E nos átomos de carbono da dupla ou em dois átomos de carbono do ciclo, os grupos devem ser diferentes. Novamente, nos átomos de carbono da dupla, os grupos devem ser diferentes. A aqui deve ser diferente de B, C deve ser diferente de D. Se eles são iguais ou diferentes aqui ou aqui, isso não importa, vai ter isomeria cis-trans de qualquer forma. E em dois átomos quaisquer de um ciclo, os grupos devem ser diferentes. Com isso, a gente vai poder determinar rapidamente se há isomeria cis-trans naquela molécula ou não. Vamos ver então alguns exemplos. But1-eno, but2-eno. Até aqui dava a impressão que cada um desses nomes
representava uma substância cada um. Aqui nós temos a fórmula estrutural do but1-eno e do but2-eno. Rapidamente, bate o olho aqui, gente, olha aqui. Neste carbono eu tenho dois hidrogênios iguais, grupos iguais, não vai ter isomeria cis-trans. Veja esse caso, neste carbono tem um hidrogênio diferente de metil, um hidrogênio diferente de metil, isto é, o but2-eno corresponde a duas moléculas, a duas substâncias diferentes. Aqui representando a geometria correta, pelo menos na parte que tem dupla, né? Aqui os carbonos são tetraédricos, mas não me interessam. Fica bem claro, grupos iguais, não adianta você querer trocar aqui que dá a mesma molécula de cabeça para baixo. No but2-eno não. Veja que eu tenho dois grupos diferentes aqui, dois grupos diferentes neste outro átomo de carbono. Então vai haver isomeria cis-trans. Neste caso eu optei por representar o isômero trans. Continuando com exemplos, nós temos o pente 1-eno. Observem que na dupla ligação tem dois grupos iguais, dois átomos de hidrogênio, não leva a isomeria cis-trans. 2-metil-pente-1-eno. Então, um dos átomos de carbono igualmente tem dois átomos de hidrogênio, levando à não ocorrência de isomeria cis-trans. E aí o aluno começa a pensar, já sei, se a dupla é a primeira, né, tiver na posição 1, não vai haver isomeria cis-trans. Tem que analisar caso a caso. Aqui eu tenho 2-metil-pente-2-eno e eu tenho, neste carbono da ligação dupla, dois grupos metil, isto é, dois grupos iguais. E, portanto, também não vai haver isomeria cis-trans. Continuando com exemplos, principalmente aqueles que podem levar os alunos a erro, vamos ver o 1,3-difluorciclopentano. Às vezes se acostuma que os grupos diferentes devem estar em átomos de carbonos contíguos, o que não é verdade no caso de ciclos. Neste caso, há sim isomeria cis-trans, porque em dois carbonos do ciclo, os grupos devem ser diferentes. Então, aqui à esquerda nós temos o trans 1,3-difluorciclopentano e à direita o cis 1,3-difluorciclopentano. Bem, pessoal, hoje ficamos por aqui. Um abraço e cuidem-se.